Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que vai sacudir esse lugar. Eu estou até preocupado com vocês, que está tendo muito espaço para vocês voar. Tem muito espaço aqui hoje. Não está apertadinho com o irmão colado em você aí. Eu, de fato, me alimentei com essa palavra, o Espírito Santo falou isso comigo. E essa mensagem é fruto de uma experiência que eu tive com Jesus enquanto orava aqui essa semana. Eu ia pregar um outro assunto, mas depois dessa manhã de oração e Deus ter me falado isso, eu preciso falar sobre isso, porque está quase explodindo dentro de mim aqui. Então, se eu não falar, eu vou estourar. Então, deixa eu falar, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre algumas certezas que nós precisamos ter como crentes. Se você está anotando, anote aí. Há um tempo desse, Deus colocou uma palavra no meu espírito sobre novo nascimento. E eu ministrei várias vezes sobre o novo nascimento aqui na nossa igreja, deve ter uns 2 meses no máximo. E nesse caminhar de ensinamento sobre o novo nascimento, eu trouxe a memória do nosso povo, da nossa igreja, dos discípulos, nos discipulados e nas pregações. A palavra experiência, ou palavra que enche meu espírito, experiência, porque cristianismo não é religião, cristianismo é uma experiência verdadeira e real com Jesus. É uma experiência que marca a vida de quem a tem, que transforma a vida de quem a tem, ou de quem a teve. Experiência, fruto de um relacionamento com Jesus. E nesse tempo eu falei de uma outra palavra que há muitos anos atrás, nós falávamos muito sobre essas duas palavras. A primeira é experiência, a segunda é convicção. Convicção, certeza. E talvez o meu desejo era colocar o nome dessa mensagem só certeza, convicção. Mas eu entendo que às vezes a gente precisa completar a frase. Então, eu quero lhe falar sobre algumas certezas que nós, crentes em Jesus, que nós que somos chamados filhos de Deus, que nós que entregamos a vida a Cristo, que nós que temos caminhado com Jesus, precisamos ter algumas certezas, convicções que nós devemos carregar conosco. Romanos capítulo 8, verso 18. Abra lá, por favor, a sua Bíblia. Você que trouxe a espada, se não o irmão coloca aí também, por misericórdia, para quem não trouxe. Romanos capítulo 8, verso 18. Aleluia. Se o irmão esquecer de colocar a musiquinha para o pessoal chorar, não tem problema, eu peço. E não se preocupe, eu sou empolgado com pouco ou com muito. Está difícil para me desempolgar. Nem parece que eu já ministrei hoje, eu estou no ânimo, na alegria, no gozo do Espírito Santo. Eu estou com vontade de salvar almas para Jesus, de levar vidas para o céu. O diabo vai perder almas todos os dias nessa igreja, porque por mais que a gente tenha um reencontro chegando aí daqui a pouco, e muita gente ainda decidindo vir no segundo culto, irmãos, eu vou chegar dias aqui nesse lugar, que eu não vou conseguir praticamente entrar ali, em nome de Jesus, de tanta gente que vai ter aqui. Eu creio nisso. Vai ter dia que eu vou chegar ali, e vai ser uma luta para conseguir chegar no altar, porque vai ter gente socada, quase que em cima um do outro. Deus vai fazer isso. E quer saber mais? Deus vai usar você também. Deus irá nos usar. Porque Jesus não nos salvou para a gente ser religioso. E já vou lançar um desafio para você aqui hoje, que eu vejo muitos fiéis aqui. Tem muitas carinhas que eu as vejo constantemente. Eu quero te desafiar a não perder culto mais, porque pode ser que numa hora dessa Jesus volte. E nessa de perder muitos cultos, alguns também perdem o fogo, perdem o calor da unção, se tornam frios, indiferentes. E no cuidado pastoral que eu tenho com você, eu te peço, para de vacilar na questão de perder cultos, para que o teu espírito realmente seja inflamado pelo Espírito de Deus.
e a gente fique pronto para que a qualquer momento, Jesus voltando, nós estejamos com Ele na glória. Aleluia. Fala para esse irmão que está do seu lado aí, se você pode, se tiver alguém do seu lado, diga para ele: crente, você não está no velório, irmão. Ajuda aí, irmão, tá? Diga, você está na casa do Todo-Poderoso. Romanos 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, a glória a ser revelada em nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez. Espírito Santo, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Eu realmente quero que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor seja visto, não homem, não Raimundo, nem qualquer outro. Mas, por favor, use esse vaso aqui, fala conosco nessa tarde. Põe fogo no nosso espírito e nos abençoa, nos aviva, nos desperta, nos instrua, nos ajuda a sermos fortalecidos, enriquecidos, edificados através da sua palavra. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeira certeza que nós precisamos ter. Paulo está dizendo em Romanos 8, verso 18. O texto diz: para mim tenho por certo. E essa palavra que Paulo está dizendo, eu tenho isso como algo certeiro. Essa é uma certeza, é isso que ele está dizendo. O que eu vou dizer é uma convicção. Não tenho dúvidas em relação a esse assunto. Não há dúvidas. Diga comigo, certeza. Me ajuda, irmão, vamos lá, certeza. É isso que Paulo está dizendo. E a primeira certeza que o apóstolo está trazendo aos irmãos, não é só a respeito dele que ele está dizendo, mas é uma certeza para toda a igreja de Jesus. Que nesse tempo é uma igreja martirizada, é uma igreja perseguida, que enfrenta desafios que nós nem imaginamos, porque vivemos num país livre, e se nós não nos cuidarmos, podemos até mesmo nos tornar escravos da tamanha liberdade que temos. Paulo diz, eu tenho certeza de uma coisa: os sofrimentos desse tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Os sofrimentos que enfrentamos, que passamos por causa do Evangelho, por causa da esperança da vida eterna, por causa da entrega que um dia fizemos da nossa vida a Jesus. Sofrimentos porque muitas das vezes, em razão da decisão, somos perseguidos. Por razão da nossa entrega a Cristo, enfrentamos muitas lutas e diversos tipos de lutas. Paulo está dizendo, não importa o sofrimento que você passe, não importa o sofrimento que você esteja passando agora, uma coisa você precisa ter certo, uma certeza você precisa carregar com você, você tem que ter uma certeza plena, não havendo dúvidas nisso, que você, embora esteja sofrendo agora, você precisa saber que os sofrimentos desse tempo presente não são, nem se comparam à glória que nos há de ser revelada. Ei, tem uma glória vindo para você. Aliás, você está indo para ela também. E essa glória de que Paulo está falando, ele se refere ao céu, sim.
Ele está se referindo à glória celestial. Ele está se referindo quando essa vida aqui se encerrar, existe sim um consolo que é eterno e que jamais passará. Paulo disse isso para os irmãos que estavam enfrentando um tempo difícil na sua caminhada com Jesus. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei o que você está passando. E você talvez está achando difícil seguir com Jesus. Talvez tenha pessoas nessa tarde aqui que pensaram até em abandonar Jesus, abandonar a igreja. Eu vou largar tudo, para mim não dá mais. Tem sido muito difícil para mim. Eu tenho sofrido, apóstolo, eu não tenho noção da guerra que eu estou enfrentando. Eu quero te pedir em nome de Jesus, para de ficar olhando para a guerra. Para de ficar olhando para o teu sofrimento. Coloque os teus olhos em Jesus. Coloque os teus olhos na glória futura. Para de olhar só para o momento que você passa. O sofrimento do tempo presente é passageiro. Eu não sei se você me ouviu. O sofrimento desse tempo presente é passageiro. Mas a glória que há de ser revelada a nós é eterna. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Talvez alguns pensem, será que Deus não me ama? Por isso está me permitindo passar por esse momento. Estou sofrendo desemprego, estou sofrendo algum momento difícil no meu casamento, estou sofrendo por razão de outras situações ligadas a alguma área da minha vida profissional. Estou sofrendo por razão de algum pecado, alguma situação. Eu quero te dizer que até o sofrimento do pecado faz bem. Porque ele é uma forma de punição de Deus, para a gente aprender que pecar não faz bem. Até o sofrimento do pecado, que é uma colheita maldita, é uma colheita que não abençoa, faz bem também. Para a gente saber que pecado tem consequências. Até isso faz bem, de certo modo. E não nos acostumarmos a viver uma vida no pecado. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos num país livre. E talvez hoje nós não tenhamos conhecimento, talvez não temos conhecimento de muitos tipos de sofrimento que os nossos irmãos enfrentaram. E às vezes até nos envergonha, porque nós nos deixamos abater muito fácil. Me ajude, eu vou repetir isso aqui para você. Às vezes até nos envergonha, porque nós nos deixamos, eu, você, igreja do tempo de agora, do tempo de hoje, nos deixamos abater por coisinhas muito pequenas. Será que nós nos esquecemos da carta de Atos dos Apóstolos? Acho que alguns de nós deveríamos assistir um pouquinho mais dos filmes bíblicos, da história dos primeiros cristãos, que enfrentaram a arena, que enfrentaram leões por causa da fé, que tiveram o corpo queimado por causa da fé, que enfrentaram a fogueira da Inquisição, que enfrentaram os algozes do inferno que arrombavam suas portas e os levavam presos, toda a sua família. Em vez de você assistir o último filme do Super-Homem, o último filme do Homem Capitão América, vá assistir o Espelho dos Mártires, vá assistir a história dos primeiros cristãos, vá assistir Atos dos Apóstolos. Nós precisamos rever nossa caminhada, porque a nossa guerra é tão pequena, e o nosso cristianismo tem sido tão despreparado. Esse tempo agora então nem se fala, porque parece que os crentes de hoje não podem mais imaginar que um servo de Deus possa padecer alguma luta. Se não tiver tudo do jeitinho que eu quero, então não quero Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que o sofrimento faz parte do tratado de Deus conosco também. Eu quero dizer para os irmãos que ninguém de nós aqui é melhor do que Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E Jesus, o meu Senhor e o teu Senhor, o nosso referencial de conduta, de fé, de vida, de tudo, sofreu por nós. Jesus sofreu. Sofrimento faz parte da caminhada de um verdadeiro discípulo de Jesus. E essa parte
Se não contaram para você no início, quando você entregou a vida para Jesus, eu estou te contando hoje. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, verso 9 e 10. Hebreus 2, versos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, diga, por causa do sofrimento. Diga, Jesus, por causa do sofrimento. E diz aqui o tipo de sofrimento. Sofrimento de morte, que o levou à morte. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória. Escuta isso, presta atenção no texto. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Verso 10. E diz o texto, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Diga, Deus aperfeiçoou o meu Salvador Jesus por meio do sofrimento. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus precisou sofrer por nós. E que quanto maior foi o seu sofrimento, tanto maior foi a glória que ele recebeu. Ele recebeu um sofrimento de morte por toda a humanidade, mas também foi coroado de glória e de honra. E não é diferente com os verdadeiros cristãos que estão sofrendo em outras nações, tendo a cabeça decepada, sendo decapitados por sua fé. Irmãos nossos, que a gente não sabe o que é isso. Irmãos nossos que estão agora sem ter um lugar para morar. Mas eu quero dizer para os irmãos que a glória desses irmãos vai ser maior do que a nossa também. Pode ter certeza, irmão. Tem uma colheita de honra de Deus nesse negócio. Então eu não sei se você está sofrendo por ser um cristão verdadeiro, porque a Bíblia diz que se você sofre porque é um verdadeiro cristão, então glorifica a Deus por isso. Mas uma coisa eu quero que você saiba, você e eu não somos melhores do que Jesus. Jesus foi inclusive aperfeiçoado por meio do sofrimento, para se tornar o autor da nossa salvação. Então Deus também pode usar um sofrimento para trabalhar no seu e no meu caráter. Deus pode usar um momento de dor para trabalhar na sua vida, para te limpar, para te purificar, para te aproximar mais dele. Houve alguns irmãos e houve alguns momentos que Israel começou a pensar que dava para ir sem Deus. Nós estamos muito bem, dá para ir sem Deus, dá para continuar caminhando e vencendo sem a unção, sem o Senhor. E Deus precisou permitir momentos de dores, para cair todo o orgulho, para cair toda aquela glória, aquela aparência de força. Sabe, às vezes Deus nos permite passar por momentos difíceis para trabalhar em nós. E por mais que o sofrimento seja grande, nunca, jamais será maior do que a glória que receberemos se permanecermos fiéis. Jesus enfrentou um sofrimento de morte, mas também recebeu uma coroa de glória e de honra. E eu quero dizer para você que as lutas, o sofrimento que nós passamos, também, assim como foi com Jesus, se permanecermos firmes, redundará em glória e honra na presença de Deus. Você pode fazer alguma coisa e adorá-lo por isso? Aleluia! Estou passando lutas.
Deixa eu te falar, a igreja de Jesus foi forjada no meio da guerra, da luta, do sofrimento. Paulo, quando foi pregar em Antioquia, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 14, verso 12, para resumir. A Bíblia fala que os de Antioquia, 14, verso 12, o apedrejaram a ponto dele ficar caído ao chão como morto. E quando eu li esse texto e fiquei pensando, se sou eu iria embora. Não volto para pregar mais nessa cidade. Quero nem saber mais desse povo. Mas sabe o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que o Paulo se levantou, se colocou de pé, foi com Barnabé para Derbe, anunciou a palavra lá, e depois ele voltou para Antioquia. Voltou para lá, para pregar no mesmo lugar que quase o mataram a pedradas. E sabe o que ele disse para os irmãos lá da igreja? Sabe qual foi a mensagem? Não foi, irmão, não vou voltar aqui mais. Não foi, eu estou tão decepcionado de ter vindo aqui na cidade de vocês, que eu fui recebido a pedradas. Sabe o que ele disse? Atos 14, verso 12. Aliás, perdão, verso 22. Eu anotei 12. Vocês estão tentando achar aí, né? Atos 14, 22. Diz assim, aliás, vamos ler o 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito ali muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Voltou para a mesma cidade lá onde ele tinha sido apedrejado, segundo o verso 19. E fortalecendo a alma dos discípulos, verso 22. Exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus aqui? Quem quer muitas tribulações aqui? Ninguém. Oi? Mas a palavra é clara. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desanima não, irmão. Se passar por tribulação, diga para essa pessoa, vai valer a pena quando chegar lá. Ah, vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando chegar lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda. Segura firme na corda da salvação. Não solta não. Apóstolo, estou passando uns dias na minha vida que o senhor não tem noção. Seja firme. Seja forte. Permaneça com Jesus. Não olhe para trás. Fique firme. Fique firme. Quem estava falando para os irmãos aqui ficar firme é aquele que havia sido apedrejado. Não é alguém que não estava vivendo uma perseguição, não. Paulo tinha acabado de ser quase morto ali naquela cidade. Alguém que tinha autoridade para dizer para os irmãos, fiquem firmes. Permaneçam. E a Bíblia diz que ele mostrou que através de muitos sofrimentos, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Veja o que diz a Bíblia. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todos juntos comigo, verso 17. Todos juntos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acho que você não viu direito, eu leio de novo, não tem problema. Porque, verso 17, a nossa leve, diga, é leve. Diga, glória a Deus que é leve. Contou com esse crente do seu lado, diga, irmão, essa tribulação que você está enfrentando é pequena, crente, e é leve. E eu digo para nós aqui, para todos nós, comparado ao que Jesus sofreu por nós,
O que você está enfrentando é fichinha, irmão. Vou usar da gíria aqui. Isso aí não é nada. Dá para aguentar? Dá, filhão, dá sim. Dá para aguentar firme com Jesus. Amém? Espero encorajar os irmãos com essa palavra. A nossa envolve todos. Paulo está dizendo que mesmo a luta que ele passou, mesmo as tribulações que aquela igreja que estava numa situação muito pior do que a nossa hoje aqui no Brasil, Paulo está chamando aquela tribulação de leve. Eu não sei nem qual é o nome que eu dou para a nossa. Paulo, não sei não qual que é a classificação da nossa. Se aquela era leve, a nossa deve ser pena. Dá pena mesmo. A nossa leve. Segundo, irmão, eu não consigo ser tão rápido nessas horas. Momentânea tribulação. Diga, é por um momento só. Mais forte, diga, passa rápido. Isso é igual tomar injeção, irmão. Já viu um homem sofrendo para tomar injeção? Tem até alguns vídeos na internet que é um negócio horrível. O cara gritando, pedindo misericórdia, chamando a mãe. Tem uns que juntam 3, 4 para ajudar o cara a tomar uma agulhada. Aí quando termina ele, nem sentiu a dor, passou, né? Tem um desses aí. É leve e momentânea tribulação. Em outras palavras, ela começa já vai passar. O que nós precisamos é não ser conduzidos por razão de tribulações, permanecermos firmes. E olha o resultado, quando nós nos mantemos firmes em Deus. Essa leve e essa momentânea tribulação, o que é que ela faz conosco? No final das contas, o resultado é o quê? O resultado é um peso eterno, ou é um eterno peso de glória. Não é um peso leve, é um peso eterno de glória, acima de toda a comparação. Então, por favor, celebre mesmo. Por favor, levante a sua voz e adore a Deus. Aleluia. Por isso Paulo diz, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aplauda de novo e dê glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 38, segunda certeza que nós temos que ter. Romanos 8, 38. Romanos 8, 38. Segunda certeza que essa geração de crentes que eu estou inserido nela, nós, crentes desse tempo, precisamos ter. Segundo tipo de certeza, convicção, tem que estar aqui dentro de nós. Certeza, convicção, que eu e você precisamos ter. Que o meu povo, que o nosso povo, que os nossos irmãos em Cristo desse tempo precisamos ter. Paulo diz, porque estou bem certo. Uma versão diz, eu estou plenamente certo. Uma outra versão diz, eu tenho uma certeza plena. Uma outra versão diz, eu estou convicto. Tem uma outra versão que diz, eu estou convencido. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, não importa o que inventem, não importa a distração que queiram trazer, e nem as coisas do porvir, aquilo que ainda possa ser criado no futuro, nem os poderes, autoridades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. E por criatura, aqui na verdade não são animaizinhos não, são pessoas, seres humanos. Seja pai, seja mãe, seja esposo, seja esposa, seja filho, seja quem for. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Porque Paulo não está falando só dele, está falando da igreja de Deus.
Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por favor, celebre a Deus, em nome de Jesus. Diga: nada vai me separar do amor de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Só tem uma coisa de verdade que pode separar de Deus. Não são as lutas externas. Tudo isso fala de coisas que estão à nossa volta, pessoas à nossa volta. Só tem uma pessoa que pode separar de Deus. É você mesmo. Situações, dificuldades, lutas, perseguições, nem mesmo a morte, que era um inimigo tão terrível, tão temido. Paulo está dizendo: a morte não pode mais nos separar de Deus, porque Jesus venceu a morte. E todo aquele que tem esperança da vida eterna em Cristo, quando morre, é como se pegasse uma carona com a morte para se encontrar com Deus. Então nem a morte, nem vida. Não é porque eu estou vivo eu queria morrer, apóstolo, porque senão eu vou acabar me desviando. Deixa de ser crente frouxo, rapaz. Toma jeito. Firma suas pernas em Cristo, firma os teus passos em Deus. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ali são demônios, poderes do inferno. É porque o diabo está eu estou quase desviando, porque o diabo, apóstolo, o diabo está me tentando. O problema não é o diabo, o problema é você que está deixando ele te tentar. Ah, não, estou com problema em casa, é a minha mulher. Aliás, é o diabo da mulher ou é o diabo do marido? Porque tem alguns casos assim, não é nem o marido, ou o diabo do marido, nem o diabo da mulher. É você que está permitindo que situações te roubem de Deus. Nada pode nos separar de Deus, irmãos. Qualquer coisa fora, só tem uma pessoa que pode tirar você das mãos de Jesus, é você mesmo. Somos nós mesmos. Alguém disse assim: mas o pecado separa o homem de Deus. Irmão, nem o pecado pode separar quem teve uma experiência com o amor de Deus. Sabe por quê? Porque quem teve a experiência com Jesus, quem conheceu o amor de Deus, jamais vai deixar pecado ficar na vida dele, o separando da graça de Deus, o separando de Cristo. Não vai permitir. Se pecou, vai buscar arrependimento, vai pedir perdão, vai buscar santificação, vai para Deus, vai se humilhar e vai de volta viver uma vida em santidade. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Essa é uma certeza. Eu sei que nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Terceira coisa, ou terceira convicção que nós devemos ter na nossa vida. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aleluia. Deus é bom. Filipenses capítulo 1, verso 6. O apóstolo Paulo agora está preso por causa da pregação do evangelho. Está na cadeia, o apóstolo dos gentios. Um homem que dedicava a vida a Deus, agora está trancado na cadeia, não pode sair mais fazendo as missões. Está doendo o coração dele, porque ele preocupa com a igreja de Jesus. Nesse tempo aqui não tem muito pastor, não tem muito obreiro. Paulo está trancado na cadeia, não pode visitar os irmãos. Não pode fazer célula com os irmãos, não pode ir na sinagoga pregar, não pode fortalecer a fé dos irmãos. Ele havia sido preso por causa do evangelho. Sobre ele pesa uma preocupação com a igreja, com o corpo de Cristo. Ele ama a obra de Deus, ele ama os irmãos. Muitos desses irmãos aqui, ele mesmo os ganhou para Jesus, ele os evangelizou.
Mas agora ele está na cadeia, ele não pode sair. Era uma forma do inimigo calá-lo. Vou deixar esse cara trancado aqui, que esse cara é perigoso. E se você for estudar a história desse momento dele aqui, você vai ver como um apóstolo de Deus pode ser perigoso. Porque tinha tanto soldado nessa casa guardando um apóstolo que não é brincadeira isso aí. Ele estava mais guardado que Fernandinho Beiramar hoje. A guarda pretoriana, a guarda particular do imperador romano, é quem estava fazendo a segurança da casa para o Paulo não fugir. O pavor que pairava sobre esses homens era tão grande. O medo de um apóstolo que não usou uma arma sequer, só usou o poder da palavra de Deus. O pavor do império mais poderoso do mundo era tão grande, que o imperador mandou a própria guarda particular dele ficar presa lá com Paulo, na casa. Ele ficou preso numa casa aqui, vigiando para ele não fugir. Eu não tenho certo quantos soldados ficavam por turno aqui, mas eu já ouvi algo que eram 16 soldados. Ficava o tempo todo. Inclusive, diz alguns estudiosos que 2 soldados ficavam amarrados com ele, com aquelas correntes de ferro. E uma corrente ficava presa na perna de Paulo e outra na perna do soldado romano. De um soldado que era o soldado romano. Era um homem que passou no concurso para trabalhar na guarda particular do imperador romano. Então ficava uma perna do Paulo presa no ferro aqui, e a outra perna, outra prisão na perna do soldado romano, com as suas espadas, com as suas armas prontas para matar o apóstolo, caso ele tentasse fugir. Ficava mais 2 nas portas, e 2 de cada lado da casa, e assim foi. E alguém disse que tinha em torno de 16 soldados ali, só para vigiar um apóstolo. Sozinho o cara lá. Ô homem perigoso. Esse é o pavor que um homem de Deus pode causar no inferno. Você sabe o que esse texto mexe comigo? Esse texto me fez chorar esses dias. Eu chorei, não aguentei nem orar na hora, minha voz embargou. Eu chorei muito, porque foi essa palavra que Deus falou comigo esses dias. Eu estava orando aqui, falando para Jesus algumas coisas, e Deus me falou essa palavra. Mas deixa eu continuar a mensagem aqui, para você entender o final da história. E é nesse contexto que Paulo está aqui. E agora, já que não dá para sair, não dá para pregar fora, não dá para estar com os irmãos da igreja, está preso. Paulo começa a falar algumas coisas aqui na sua introdução, ou na introdução dessa carta que vai ser endereçada à igreja de Filipos. E num dado momento, ele vai dizer isso aí. Eu vou ler um pouquinho antes para os irmãos entenderem, tá bom? Verso 3 em diante. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Olha que conversa linda, o início da conversa. Verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo estava preso, mas ele orava pela igreja, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. E ele solta essa palavra tremenda, verso 6. Ele diz: eu estou plenamente certo de uma coisa. Eu posso não conseguir sair daqui. Eu posso estar preso nessa cadeia aqui, impedido de fazer célula, impedido de fazer culto, impedido de orar pelos irmãos, impedido de continuar aquele discipulado gostoso que a gente começou outro dia. Mas eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza. Eu estou completamente convicto. Eu estou plenamente certo de uma coisa: que aquela obra boa, a obra da salvação, que foi iniciada na vida de vocês, não é obra minha. E que aquele que começou essa obra, que é Jesus, que é o Espírito de Jesus, que é Deus, aquele que começou essa boa obra em vocês, Ele há de completá-la. Em outras palavras, Ele está dizendo: comigo ou sem a minha pessoa, Deus vai completar a sua obra. Não, ninguém vai impedir o propósito de Deus.
Ninguém vai impedir o plano de Deus. Deus vai completar a sua obra. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu não sei quem é você na realidade. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Mesmo que eu não esteja preso numa cadeia, de vez em quando eu sou assaltado por sentimentos que me vêm, de preocupações que me vêm à alma, em relação à vida de vocês, em relação à igreja, em relação à obra. E Deus estava me dizendo algo esses dias. Ei, eu comecei uma boa obra na sua vida, eu vou completar essa obra, eu vou aperfeiçoar essa obra. Cada dia eu estou trabalhando, e Deus disse para mim, assim também com a igreja, eu estou fazendo uma grande obra, uma boa obra, que um dia eu comecei na sua vida, quando você o encontrou, quando você teve um encontro com Jesus. E a palavra é que aquele que começou em nós essa boa obra, a obra da salvação e a obra da transformação, a obra do aperfeiçoamento espiritual da nossa vida, Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Ah, meus irmãos, eu sei que tem muita gente aqui hoje, talvez dando trabalho para o Evangelho. Tem gente aqui hoje que não está aquelas coisas todas. Tem gente aqui hoje que está causando vergonha, talvez. Tem gente hoje dentro do Evangelho que está o tempo todo pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu creio em Deus e sei que dependo dEle para isso. E confio nele, que Ele um dia começou uma obra na sua vida. Eu não sei como, eu não sei o que é que você precisa passar para que você seja treinado, para que você seja aperfeiçoado. Eu não sei, eu só sei que há alguns que Deus teve que permitir, inclusive, para a cama, para poder aprender a temer a Deus. Deus teve que permitir alguns enfrentar hospitais, enfrentar o leito de morte, para poderem, de fato, levar Jesus a sério. Eu não sei o que Deus vai permitir em você, eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida, eu só sei que Ele que começou a obra, e Ele não vai deixar no meio do caminho. Ele começou, e Ele vai terminar a obra na sua vida. Se você é de Jesus, Deus vai completar a obra. Mas Ele vai te colocar do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu quero e nem que você queira. Deus vai aperfeiçoar cada um de nós. Eu só te peço uma coisa. Não espera Jesus ter que te colocar na cama para você tomar jeito, não. Não espera Jesus ter que tratar com você a nível de algum sofrimento, de dor. Não deixa isso acontecer não, se santifica logo, se quebranta logo, se humilha logo, busque a Deus o mais possível. Não que Deus seja aquele Deus carrasco que fica colocando os outros na cama, não. Mas eu quero dizer para os irmãos que já houve momentos, e já houve muitas situações em que Deus precisou permitir a dor na vida do seu povo, para que o seu povo se voltasse para Ele de verdade. Porque eu aprendi também que perseguição, sofrimento, também produz purificação. Filipenses ainda, capítulo 2. Paulo escreve essa carta. E a partir do verso 12, ele fala para os irmãos, e eu fico imaginando, parece que eu estou vendo Paulo escrever isso aqui, Eduardo. Ele dizendo para os irmãos, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação, irmão. Em outras palavras, apóstolo, eu estou desse jeito, eu não estou de 100% agora, mas já que o senhor falou que Deus vai fazer, então eu vou deixar que Deus faça na hora que Ele quiser. Sabe o que Deus está querendo te fazer entender? Essa obra de aperfeiçoamento é também uma obra de parceria com você. Esse texto, quando fala sobre desenvolver a nossa salvação, não está falando da obra da cruz, que a gente tem que desenvolver ela para ser salvo. Não. Está falando de um amadurecimento espiritual, uma vez que nós fomos salvos.
A gente precisa continuar caminhando e sendo aperfeiçoado cada dia, morrendo para nós mesmos cada dia, me moendo a mim mesmo. Paulo fala sobre esmurrar o próprio corpo. Eu esmurro o meu próprio corpo, se for preciso, e eu reduzo a escravidão. Em outras palavras, você não vai fazer o que tu quer, carne, tu vai fazer o que Deus manda. E Paulo diz para que eu, pregando aos outros, eu não seja reprovado na minha pregação, desqualificado. Então que nós tenhamos esse entendimento, que nós precisamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa espiritualidade em Deus, desenvolver a nossa busca. Em outras palavras, nós precisamos sair da situação que estamos, porque alguns parece que estacionaram aonde estão já faz muito tempo. Deus quer ver você crescendo, Deus quer ver você amadurecendo, Deus quer ver você desenvolvendo a obra que Ele começou lá no início da sua vida, quando você aceitou Jesus. Não é para você parar lá. Cadê o teu crescimento? Esse ano você desenvolveu quanto? Você cresceu quanto? É isso que Deus está falando. É isso que Deus está dizendo. E para fechar, Filipenses 1,19. Os adoradores do Senhor, pode vir para cá, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 19. Paulo diz à igreja de Filipenses: porque estou certo. Quarta certeza. Eu sei disso aqui. Eu posso não saber tudo, mas uma coisa eu sei. Tem coisas que eu não posso dar certezas, mas Paulo está dizendo aqui de uma certeza. A palavra aqui é certeza. Eu tenho certeza de uma coisa. E ele vai dizer para os irmãos: estou certo. Eu acho que até para vocês entenderem melhor, eu tinha que ter lido mais, mas eu explico. De que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Em outras palavras, eu serei liberto. Essa libertação de que Paulo está falando ali não é libertação de pecados, não é libertação porque ele está endemoniado, não é nada disso. Ele está falando para aquela igreja lá de Filipos, que estava desejando ter o pastor deles lá com eles, mas ele está na cadeia. E o texto anterior, você vai ver o contexto do versículo, e ele vai dizer a respeito da prisão dele, que está preso por causa do evangelho, mas que aquela prisão, de um certo modo, tem sido até boa, porque muitos irmãos naquele tempo tinham medo de ser preso por causa do evangelho. E Paulo vai dizer para eles: olha, vocês não têm noção do quanto tem irmãos que estão até corajosos agora para ser presos, por causa da pregação. Alguns irmãos perderam até o medo de ir para a cadeia por causa do evangelho. Devia estar chegando alguns novos irmãos lá na cadeia com Paulo naquele momento. E eu posso provar isso também pelo próprio livro de Filipenses. Alguns começaram a ficar corajosos para pregar o evangelho, mesmo correndo o risco de ir para a cadeia. Antes todo mundo estava com medo. Paulo vai dizer no verso 12: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Em vez de prejudicar o evangelho, o inimigo deu um tiro no pé. Estava havendo progresso. E eu vou te contar um outro progresso que estava acontecendo aqui. Veja ali: de maneira que as minhas cadeias em Cristo, verso 13, as minhas cadeias em Cristo, e por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Você sabe o que é isso? Eu vou contar um negócio que a gente devia fazer festa mesmo. Sabe o que estava acontecendo ali? Cada turno de soldado que era trocado, toda hora que trocava o turno de soldado, saía mais 2 novos convertidos ali de perto do Paulo. Foi um tiraço no pé. O tiro saiu pela culatra, como diz a expressão. O diabo acertou nele mesmo. Porque a guarda pretoriana, gente, escuta só, era a guarda pessoal do imperador.
O imperador ia para todo lugar. E quem que ia fazer na segurança dele? A guarda pretoriana. Em outras palavras, aonde a guarda pretoriana chegava, quem que chegava? O evangelho. Aonde a guarda pretoriana ia, quem ia? Missionários, novos convertidos, que o Paulo tinha acabado de evangelizar na prisão. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo? E o Paulo está dizendo para os irmãos, vocês estão pensando que a cadeia foi ruim para mim? Olha, não foi ruim nem para mim, nem para o evangelho. Eu estou pregando e tem mais novos convertidos aqui na guarda pretoriana, e o Senhor está sendo conhecido de todos os demais. E a maioria dos irmãos, verso 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqueles irmãos que estavam com medo de pregar porque ia para a cadeia, a perseguição estava ferrenha, a perseguição estava grande. Uma das formas de inibir os pregadores é, se houver alguém pregando aqui, a polícia vai prender, vai para a cadeia. Então muita gente ficou de bico calado, muita gente estava com medo de pregar o evangelho. Mas agora, já que o príncipe dos pregadores está na prisão, por causa do evangelho, os irmãos ficaram desassombrados, a assombração foi embora, o medo caiu por terra, os irmãos estavam corajosos, e estavam pregando ousadamente, perturbou o Império Romano de novo. Eles tomaram tudo quanto é ponto de pregação e começaram a anunciar Jesus. Todo mundo ficou corajoso, todo mundo ficou valente. E Paulo vai dizer para os irmãos, tem alguns até pregando aí por outros motivos, pregando por contenda, pregando por vanglória, pregando por ganância. Mas o verso 18 ele diz uma coisa, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, eu também com isso me regozijo, sim, eu vou ficar feliz. Jesus está sendo anunciado, e ele diz isso aqui, mas eu tenho uma outra certeza, se vocês orarem por mim, se essa igreja se levantar em oração, Paulo está falando aí do poder da oração, ele sabia que Deus operava quando a igreja orava. Ele sabia que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa quando o povo de Deus se dispõe a buscá-lo. Isso já tinha acontecido antes, quando Pedro tinha sido preso. Já tinha acontecido antes, quando os apóstolos haviam sido presos. E Deus mandou um anjo lá e abriu as portas da prisão. E colocou os apóstolos em liberdade. Atos capítulo 4. Isso já havia acontecido em Atos 12, quando Pedro foi preso e a igreja orou por ele. E Deus mandou um anjo lá na prisão libertar o Pedrão. Então Paulo está dizendo para os irmãos isso aí. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho uma certeza também, que quando a gente ora, Deus abre portas de prisões. Quando a igreja ora, Deus opera. Se a igreja orar, Deus vai fazer milagres acontecerem. Deus vai fazer com que essa prisão redunde em libertação. Eu não vou estar mais aqui na cadeia. Se vocês orarem, Deus quebra as portas dessa prisão. Sabe por quê? Ele vivenciou uma experiência semelhante quando pregava, e ele e Silas foram presos, e a porta da prisão, aliás, as cadeias da prisão, as cadeias que prendiam seus pés, Deus arrebentou tudo quando ele e Silas adoravam a Deus, lá na prisão. Paulo está dizendo para os irmãos, a gente pode estar numa guerra violenta, mas não duvida do poder de Deus, não. Continue orando, porque Deus pode fazer. E é exatamente nessa carta que ele vai dizer um dos versículos mais tremendos sobre o poder de Deus. Ele vai dizer, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, como eu quero que essa palavra entre no seu espírito. Como eu quero que essa palavra te alimente, te fortaleça, te faça mudar a atitude. O que essa palavra vai produzir de mudança na sua vida, hein? Eu faço essa pergunta para você de novo. O que essa mensagem hoje vai produzir de mudança na sua vida? Você não é um ouvinte, mero ouvinte.
Quais são as coisas que Deus está falando com você nessa noite, que você precisa guardar dentro de você? Certeza. Certeza. Paulo sabia de uma coisa. Eu não coloquei isso aqui como um tópico, mas tem a última certeza que ele tinha. Ele sabia que ele não ia morrer. Sabe por quê? Muitas foram as vezes que o próprio Espírito de Jesus, aliás, o próprio Jesus, falava para ele: você está na cadeia aqui, mas você não vai morrer agora não. Ele não está com medo de morrer. Ele sabe que morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. E ele fala: eu tenho até a vontade de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas ele vai citar no verso 25 a última certeza, dizendo: eu sei que eu vou ficar com vocês ainda mais um tempo. Ainda não é a hora de eu morrer. Jesus não vai deixar eu morrer ainda. Mas sabe o que Paulo está querendo, irmã Cláudia? É que aquela igreja levante em oração. Sabe por quê? Ele poderia ficar mais tempo na cadeia se a igreja não orasse. Ele está dizendo: irmão, vamos orar. Se vocês levantarem a súplica, o Espírito de Deus entrar nisso, já vai haver uma libertação aqui. E eu vou poder sair dessas cadeias e correr com maior velocidade com a mensagem do Evangelho. A pergunta que eu te faço é: o que essa palavra está produzindo em você nessa noite aqui? Deus quer colocar certezas no teu coração, irmão. Sabe, existem algumas mensagens que eu nunca vou esquecer na minha vida. Essa aqui é uma delas. Eu não tenho nada escrito a não ser um monte de versículo bíblico que eu coloquei aqui. Mas uma coisa está aqui: certeza. Certezas. Certezas. Não importa a luta que eu possa passar, não importa a tribulação que eu venha passar, nenhuma tribulação pode se comparar com a glória que há de ser revelada a mim. Certeza disso. Certeza. Certeza que nada e ninguém, nenhuma circunstância vai me separar do amor de Deus, porque eu não vou deixar, eu não vou permitir decepção, problemas, dificuldades, desemprego, seja o que for, dinheiro demais, nada, nem a pobreza nem a prosperidade, nada vai me separar do meu Jesus, nada vai me tirar da sua presença. Eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Terceiro, certeza que Deus começou uma boa obra em mim, Diogo. E se Ele começou essa mesma boa obra em você, não importa por onde você ande, Jesus vai te trazer de volta para Ele. Porque Ele não deixa a obra dele no meio do caminho, Diogo. Ele não deixa a obra pela metade. Ele não é um Deus irresponsável. Ele é o Deus que começa e termina. Ele vai completar a sua obra. Não importa a dificuldade que a sua igreja esteja passando. Não importa se alguns dos discípulos que nós estamos cuidando, a gente não está conseguindo fazer tudo o que gostaria de fazer por eles. Nós dependemos daquele que é maior do que todos nós. E foi Ele quem começou a boa obra, e Ele há de completá-la. Certeza. Certeza. Se nós orarmos. Eu não sei qual é a tua realidade. Eu não sei se você vive uma prisão espiritual da sua própria vida. Mas eu sei de uma coisa: se você orar, Deus vai quebrar essas cadeias. Deus vai te levantar como você nunca imaginou ser levantado. Por isso eu peço que você feche seus olhos e faça uma oração sincera a Deus nessa tarde. Talvez nesse culto hoje não dê para você orar tudo que você precisa, mas é hora de você se levantar.
É hora de você começar a lutar em oração. É hora de você começar a se posicionar diante de Deus. Certeza, convicções que todo crente precisa ter. 4 certezas que nós precisamos ter na nossa vida. 4 convicções que nós precisamos carregar conosco todos os dias. Levante a sua voz e ore a Deus nesse lugar. Vale a pena seguir Jesus. Não importa a luta, vale a pena. Vale a pena continuar com Deus, mesmo não entendendo tudo. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. E sustentas em minha dor. Sustentas em minha dor, Senhor. Isso me leva mais perto de ti. Oh, Ramana Shurde. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, nem pelas águas das fontes. Oh, desesperado eu te busco. Desesperado eu te busco. Frenético acredito. Frenético acredito que a visão da tua face É tudo o que eu preciso. é tudo que eu preciso. Te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, Vai, irmão. vai valer a pena. Ah, vai valer sim. Você vai ver. Vai valer a pena. Ah, quando o dia Vai chegar, valer a pena. você vai ver que valeu. Vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras chorei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena. Aleluia! Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Ele vem, irmão. Esse dia está chegando.
dia está chegando. eu cantarei, E você vai cantar. Sabe o que você vai dizer? Com lágrimas nos olhos. Valeu a pena, Jesus. Valeu a pena ter sacrificado um pouco mais. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena a fidelidade. Valeu a pena viver uma vida santa. Oh, valeu a pena. Valeu a pena. E esse dia está chegando. A hora que menos esperar, Ele vem. O grande dia está chegando. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, Eu vou cantar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Aleluia! Senhor, valeu a pena mesmo. Tem alguém nesse lugar que queira de fato entregar sua vida a Jesus? Que queira realmente dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero estar nesse grande dia com o Senhor. Tem alguém que entrou aqui e não tem certeza? Não tem certeza de salvação ainda? Se morrer, não sabe para onde vai, porque não tem a certeza que só Jesus pode dar. Se tiver alguém aqui assim, e que queira hoje aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, quero te convidar a vir aqui à frente e entregar a sua vida a Cristo. Não importa se há uma pessoa aqui, 2, 3, não importa. Deus não te chamou para ser um mero crente. Deus te chamou para viver uma convicção nele, certeza.